Bom dia! Tudo bem? Eu sou o pastor Gilberto, nós estamos nos nossos devocionais diários e essa semana estamos falando sobre as fases da vida cristã, né? E nós ah, falamos um pouco ontem sobre a questão da graça de Deus que nos chamou e nós podemos esperar que Deus vai então nos indicando e nos capacitando para cada passo, né? E hoje nós vamos falar especialmente sobre o livramento do passado, né? Ah, o nosso texto aqui de Efésios, capítulo 2, nos versos de 1 a 3, então ele vai colocar a primeira fase, que é o livramento do passado. E o texto diz o seguinte: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o princípio da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então Paulo começa lembrando aqueles irmãos que foi Deus que deu vida por meio de Cristo. Nós estávamos mortos, né? Nós vimos no nosso assunto de ontem, nosso texto de ontem, e falamos a questão do morto-vivo, que não existe zumbi na Terra, né? Ou você está morto, entregue aos pecados, ou você está vivo, pela graça e misericórdia, ressuscitado em Cristo. Então, nesses primeiros versículos aqui, Paulo mostra como o pecado age contra nós. O pior de tudo é que o pecado não é uma escolha do ser humano. Não é uma doença que alguém tem e outro não. O pecado é um estado natural em que o homem se encontra. Desde o dia que foi gerado, como Davi falou, né? Em pecado me concebeu minha mãe. E este pecado, segundo Paulo, é terrível. Veja o que acontece por causa do pecado, né? Em primeiro lugar, o homem está morto. Morto. Incapaz de reagir, de fazer boas escolhas o tempo todo, até porque os parâmetros, os pontos de equilíbrio, ele não tem. Não estamos falando aqui da morte do cemitério, né? Ele está morto nos pecados, ainda que esteja vivo fisicamente. O homem morto do pecado está vivo fisicamente e pode ser até que seja um cara legal, gente fina, ele pode ser um bom pai, um bom filho, uma boa esposa, pode ser responsável, ele pode até ter uma vida moral aprovada. O pecador pode até fazer o bem aos outros. O que Paulo está dizendo é que o homem sem Cristo está morto para Deus. Entendeu? Não. O que Paulo está dizendo é que essa condição é que o homem sem Cristo está morto para Deus. Ele é incapaz de amar a Deus, de compreender as coisas espirituais, entender a morte e a ressurreição e as intercorrências por conta disso. Ele pode ser um homem bom, mas sem o motivo certo. Este homem no pecado não pode fazer nada para agradar a Deus, assim como um cadáver não corre, não come, não anda. A pessoa morta espiritualmente não demonstra interesse às coisas espirituais. E aí parece que é um zumbi, né, morto-vivo. Não, ele está morto. Ele não está morto-vivo. Ele está morto. Ele não tem apetite espiritual para buscar Deus. Ele rejeita, ele escolhe partes da vida, partes das situações para poder viver. Ele não tem prazer em Deus, ele não se entrega, ele não se submete. Lembra? Eu já falei sobre isso. Submissão e obediência é dois lados da mesma moeda. Ele está morto. Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte.
incrédulo, ele não está doente. Ele está morto. Ele não precisa de restauração, ele precisa de ressurreição, de nova vida. Outra coisa, este homem que está nessa situação por causa do pecado, o homem é desobediente. No verso 2 diz, dos quais andastes outrora, segundo que curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Essa é outra condição em que o incrédulo se encontra. Se você olhar o texto, vai observar que essas forças conduzem o homem à desobediência. Olha só, o mundo, o diabo e a carne. Que mundo? A pressão do mundo, a situação da sociedade, o clamor que a sociedade tem, o diabo que já está fazendo o papel dele, né, de enganador, e a carne, nossos desejos. Né? O mundo, nesse texto, é aquele sistema que pressiona as pessoas a viverem como eles vivem. Né? E hoje a gente já viu muita coisa. Né? Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Sempre que os homens são desumanizados pela pressão política, econômica, moral e social, vemos a ação do mundo. Trata-se de uma escravidão além do mundo. O diabo leva os homens à desobediência desde o Éden. Lembra disso? O diabo tem conduzido pessoas a desobedecerem a Deus. Por quê? Porque ele é o inimigo invisível, mas real. Mais real. Então lembre-se do que Jeremias disse, que o nosso coração é enganoso. Em terceiro lugar, a Bíblia também fala, esse texto vai falar, que o homem é depravado. Por quê? Entre os quais, o verso 3, também nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e não fazendo a vontade da carne e dos pensamentos e não a de Deus. O homem não convertido vive para agradar a vontade da carne, para si mesmo. E os seus desejos mais profundos. A gente vê cada bobagem, cada situação. Vamos dizer até que a gente fala, puxa, esse cara não precisava fazer isso, mas fez. Por quê? Porque é o desejo da carne. O homem age de forma pecaminosa porque os seus desejos e suas intenções são pecaminosas. Por isso. Um pastor falou o seguinte, o homem anda com o pescoço na coleira do diabo e no cabresto do pecado. Eu não sei quem foi que disse, mas eu concordo. Todas as áreas da vida foram afetadas pelo pecado, razão, emoção e vontade. Este homem pode fazer coisas lindas e maravilhosas, mas não faz sabendo que faz para a glória de Deus e nem pode ser grato pela salvação que ele nem tem. Em quarto e último lugar, o homem está condenado. Verso 3 diz, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Irmãos, tudo que você ouviu até aqui, éramos. Aleluia! Glória a Deus. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. É a Bíblia dizendo que o homem sem Jesus é por natureza filho da ira, filho da desobediência. Por quê? Porque não tem parâmetro, não tem mestre, não tem submissão. Por isso que eu tenho dito, eu quero repetir de novo, submissão e desobediência é dois lados da mesma moeda. A pessoa sem Jesus é condenada. A ira de Deus é uma sua reação pessoal frente ao pecado. A nossa rebelião contra Deus e contra a sua santidade. Quem vive debaixo da ira de Deus terá de suportar na eternidade do inferno e saber que Deus é santo e poderoso. Queridão, se você ainda não está lutando ou não está lutando mais contra Deus, aleluia, glória a Deus, então tenha certeza das suas razões para que você seja constante e coerente na sua vida. E você pode, sabendo que você foi, mas não é mais, que o mundo não te condena, não te conduz, ele não te mostra mais.
que o diabo não tem poder sobre você e que a sua carne não é seu guia. Amém? Que Deus te abençoe e até amanhã,